Olá, esta é a 26ª lição introdutória à ética. Nesta e nas próximas 3 videoaulas, trataremos da ética na chamada filosofia medieval. Para começar, é importante esclarecer que, por filosofia medieval, compreendemos um longo período da história das ideias humanas que vai da queda de Roma, capital do Império Romano do Ocidente, em 476, até 1453, com a queda de Constantinopla, capital do Império Romano Oriental. Bem, durante este período todo, é importante frisar, ao menos na chamada filosofia ocidental, predominou uma pressuposição metaética que é conhecida como teoria do comando divino ou voluntarismo teológico, cuja tese central é que bondade, correção moral e etc. é aquilo que é ordenado por Deus ou alguma entidade divina, algum ser superior. Já sabemos, né, desde o nascimento da filosofia, enfim, que há um problema com essa teoria metaética que foi expresso no dilema de Eutifron. Né? Sócrates pergunta, vamos lembrar, né, se a piedade é boa porque é ordenada por Deus ou pelos deuses, ou sendo a piedade boa, os deuses devem ordená-la. Bem, essa dificuldade acompanhou então toda a discussão na história da ética e durante o período medieval é assumido que bondade ou justiça, correção é aquilo que é ordenado por Deus. Portanto, temos uma clara submissão do pensamento ético e filosófico à teologia, à religião. Bem, independente de uma discussão mais aprofundada sobre esse pressuposto, né, nós vamos apresentar aqui algumas contribuições de pensadores que são influenciados tanto pela filosofia quanto pela religião, seja ela cristã ou não, em função de compreender como um estudo, então, a ética da moralidade humana e conjuga essas duas formas de entender o mundo. Hoje vamos concentrar a nossa videoaula na ética cristã, em especial nas contribuições de Agostinho. Bem, em geral, a sua ética pode ser resumida num princípio, numa máxima que diz ama et fat quod vis, ou seja, ama e faça o que queres. Então, o valor moral de um ato é dado, como veremos, basicamente pela intenção, pelo sentimento que precede o ato moral, né, e que assim estabelece a sua correção. Para entendermos melhor de onde vem essa compreensão do amor, é importante salientar que, embora Agostinho, na sua juventude, tivesse sofrido a influência das filosofias gregas, em especial, por exemplo, do ceticismo, mas também de outras teorias dogmáticas maniqueístas, ele acabou se convertendo ao cristianismo, que já era, naquele momento, uma religião com liberdade de culto no Império Romano e, inclusive, proclamada a religião oficial do Império. Essa conversão ao cristianismo ajuda a compreender de onde Agostinho de Hipona, então, extrai a sua principal compreensão sobre a moralidade humana, a saber, nos ensinamentos de Jesus de Nazaré. Então, antes de tratarmos um pouco das outras contribuições de Agostinho,
É importante ressaltar que a reformulação que Jesus de Nazaré faz da moral judaica é fundamental para nós compreendermos o próprio Agostinho. Não vou tratar aqui de uma questão teológica, a saber se Jesus de Nazaré é ou não o Messias, é ou não o Cristo. Vamos deixar esses pressupostos metafísicos de lado, por exemplo, também se ele fez ou não milagres, e vamos nos concentrar nos seus ensinamentos morais. Bem, para isso é importante, então, reconstituir a partir dos evangelhos algumas das principais ideias de Jesus de Nazaré. Eu vou mencionar aqui, em especial, a reformulação básica que ele fez da moral judaica. Então, eu cito em Mateus 22, 37 a 40, a seguinte observação que Jesus faz sobre o maior dos mandamentos, a saber, ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Este é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo é este: ama o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se resumem nesses dois mandamentos. Bem, então, deixando de lado o primeiro, a referência a uma entidade divina, embora é importante ressaltar aqui o amor, né? O ensinamento básico de Jesus de Nazaré é que nós devemos amar as outras pessoas como nós nos amamos. Bem, esse pensamento, então, ele influenciou enormemente uma série de discípulos, de apóstolos, e foi elaborado, inclusive, conceitualmente por Paulo. Então, para esclarecer em que consiste esse amor, e como veremos, não se trata de desejo sexual, por exemplo, ou de paixão, né? Mas de um amor especial, de um amor às outras pessoas via amor a Deus. Então, trata-se aqui de um amor, digamos, filial, assim como os pais amam os filhos amam os pais, os irmãos se amam, etc. Né? E não propriamente eros no sentido grego. Essa compreensão do amor pode ser encontrada, talvez, em outras correntes éticas. Vou mencionar aqui o confucionismo, o conceito de Ren, né, que alguns dizem que significa amar toda a humanidade ou amar as pessoas, né, e que valeria, então, um estudo comparativo, contando semelhanças e diferenças. Agora, o que é importante salientar, então, é que Paulo, num livro chamado Coríntios 1:13, esclarece de uma maneira bastante satisfatória, e eu não conheço melhor descrição desse conceito do amor cristão, que se trata aqui de uma palavrinha grega chamada agape, muitas vezes traduzidas como ágape também, né? Ou caritas, que no original grego tem algumas peculiaridades. Então, eu tenho uma edição aqui do Evangelho em grego e em latim, e eu já vou salientar alguns pontos interessantíssimos sobre a ênfase dada a esse conceito de amor. Bem, o que Paulo diz então sobre o amor? Que o amor é paciente, que o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, ele não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com injustiça, mas se alegra sim com a verdade. E conclui: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Bem, essa concepção, então, de agape, né,
foi o que Paulo utilizou para tentar converter os gregos, em especial, por exemplo, em Atenas, ele confrontou os epicuristas e estoicos e não teve sucesso. Então, lembremos aqui, isso é interessante, né? Os epicuristas centram a ética no valor do prazer, né? Os estoicos, como vimos, na sabedoria, né? E Paulo está aqui tentando convertê-los a uma ética baseada no amor. Ele não teve sucesso, né, em Atenas. Mais tarde, em Coríntios, onde ele morou, ele conseguiu converter algumas pessoas. E o cristianismo, então, digamos, começou a florescer. Bem, além desse esclarecimento, então, é simplesmente necessário agora, para finalizar essa pequena e breve reconstituição das contribuições de Jesus e de Paulo, dizer que dos diferentes valores que o cristianismo, enfim, mais tarde adota, né, baseado na fé, na esperança e no amor, o amor, segundo Paulo, é o maior deles. Então, caritas aqui, o agape é, ao menos nessa visão paulina e de Jesus, um certo sentimento, aquilo que informa as nossas ações, nas suas intenções, né? Temos que amar e depois agir, a ética cristã. Inclusive, é isso que eu queria salientar, nessa citação de Coríntios, né, está grifado em grego, no original, e também no latim, né, e o amor, ele não cogita a maldade. As pessoas não têm intenção e não devem ter intenção de causar danos às outras pessoas. Aqui, então, uma ênfase no espírito do amor, como Jesus disse, né, quando resumiu os 10 mandamentos, esse é o espírito da lei. Né? A partir, então, de Jesus e de Paulo, e como veremos de alguns outros pensadores medievais, há uma ênfase na intenção da ação. Voltando, então, agora para Agostinho, né, que nasceu em Hipona, no norte da África, teve uma certa formação filosófica, mas, como eu antecipei, converteu-se num determinado momento ao cristianismo. Né? É importante perguntar quais são as suas principais contribuições éticas. Há toda uma discussão sobre o livre-arbítrio que seria interessante apresentar aqui, mas por falta de tempo eu vou deixar de lado e me concentrar numa certa reformulação, ou melhor dito, numa certa ressignificação, né, das virtudes gregas clássicas, né, e passam então a se chamar as virtudes cardeais, e que tem então um fundamento, algo que é a base dessas virtudes, estabelecido a partir de Agostinho como sendo o amor. Então, num texto chamado Sobre a Moral da Igreja Católica, Agostinho escreveu: sustento que a virtude é nada senão amor a Deus. A temperança, eis uma virtude, é amor doado inteiramente àquilo que é amado. A fortaleza, outra virtude, né, é o amor unível a todas as coisas com vista ao objeto amado. A justiça é amor servindo somente o objeto amado e, portanto, governando corretamente. A prudência é o amor sábio, escolhendo aquilo que favorece e rejeitando o contrário. Bem, afinal, objeto, então, do amor não é nada senão Deus, o bem supremo, a mais alta sabedoria, a perfeita harmonia. Temos aqui, então, claramente, né, uma tentativa de fusão da racionalidade grega, da moralidade grega, tal como ela foi expressa, né, por Platão, nessas 4 virtudes, e subscrita, por exemplo, pelos estoicos antigos, né, como vimos
em videoaulas anteriores, com a pressuposição metafísica básica do cristianismo, quer dizer, a crença de um Deus, num ser todo-poderoso, criador de todas as coisas, omnipresente, bondoso e etc. Bem, que haja essa influência grega e particularmente platônica, né? Agostinho deixa claro em outros escritos, então eu só vou mencionar aqui rapidamente que Platão, no livro A Cidade de Deus, aparece, né, claramente como sendo um autor que Agostinho diz que estabelece o fim do viver, né, de acordo com a virtude, e que, enfim, o que isso significa, no final das contas, para Agostinho, não é nada senão uma certa imitação de Deus, no final das contas, a fonte única da felicidade, né? Então, há aqui também, novamente, uma identificação do bem soberano, né, com Deus, o que é uma certa interpretação de Platão, né, que, como vimos, a partir de 509b, né, foi lido pelo cristianismo dessa maneira. Bem, eu gostaria agora de voltar e esclarecer que, enfim, essa pressuposição metafísica, que talvez não exista na obra do Platão, é enfatizada por Agostinho e, no fundo, leva a uma certa compreensão do que é a felicidade, né? A beatitude. Bom, enfim, num outro diálogo, Agostinho escreve, chamado de Beata Vita, né, um argumento que permite exatamente compreender em que sentido há essa identificação do bem supremo com Deus, né? Então, uma primeira premissa seria que todos os bens externos, materiais, etc., podem nos ser tirados, né? E que, assim, nós estamos, de alguma maneira, impossibilitados de alcançar a verdadeira felicidade. Uma outra premissa, que somente Deus não nos pode ser tirado. E a conclusão de que, enfim, Deus é o bem supremo. Eu vou pedir para vocês analisarem criticamente esse argumento, se ele é válido, quer dizer, a conclusão se segue ou não das premissas, se todas as premissas são aceitáveis, etc., né? Não vou fazer isso aqui, eu simplesmente vou enfatizar, enfim, que o bem supremo, então, é entendido em termos de beatitude e somente alcançável numa vida pós-morte, né? Então, como diz a própria obra de Agostinho, né, na cidade de Deus, não na cidade dos homens, em Roma em especial, né, onde Agostinho diz que nós presenciamos uma espécie de luto da sabedoria, né, onde se mostraria que a sabedoria não é suficiente para nós atingirmos o bem supremo. E que, portanto, haveria essa necessidade de uma postulação metafísica. Agora, para encerrar essa apresentação de Agostinho, e depois eu quero mencionar um outro autor, né, seria simplesmente importante dizer que, claro, Agostinho retira dessa compreensão de um princípio fundamental da moralidade baseado no amor, nessa reinterpretação das virtudes, né, gregas clássicas, a partir de uma certa perspectiva platônica ou neoplatônica, ele também extrai uma série de regras particulares de comportamento, né? Como, por exemplo, não matarás, não cometerás adultério, não prestarás falso testemunho, etc., né? E uma certa compreensão também de que o mandamento divino não matarás poderia, né, ser expandido para animais não humanos, mas infelizmente ele não faz, né? Ele restringe então ao ser humano. Agora, para finalizar a videoaula de hoje sobre a ética cristã baseada no amor, eu gostaria de fazer referência aqui à história de um outro filósofo e de uma filósofa também,
né, Abelardo e Heloísa, cuja vida foi retratada no filme Em Nome de Deus. Sugiro, então, que vocês vejam. Conta a história deles, baseada num amor, digamos também platônico, né? Em muitos momentos, a correspondência que Abelardo e Heloísa trocaram complementa, né, aquela descrição paulina, digamos, do amor, né? Mas o que eu gostaria, enfim, de salientar é que nós encontramos, segundo alguns eticistas, em Abelardo, a clara indicação de que o peso do estabelecimento da correção moral de um ato recai exclusivamente naquilo que precede o ato, ou seja, na intenção. Então eu fiz um esquema aqui embaixo, né? Vocês estão vendo à direita. Se nós imaginarmos um ato num tempo t0, digamos, ele vai ter tempo t1, 2, etc., certos efeitos, consequências, né? Mas previamente nós teríamos a intenção a partir da qual nós cometemos ou não o ato. Bem, essa parece ter sido realmente uma grande contribuição de Abelardo, talvez a mais importante até do período medieval, porque ela deixa claro que, assim como Paulo, né, assim como Jesus, que colocava ênfase no espírito da lei e não propriamente na letra da lei, o cristianismo passa a considerar a ação do agir, né, algo fundamental para o estabelecimento da correção moral ou não desse ato. Bem, por hoje é isso. A nossa videoaula não encerra aqui, né, sobre a ética cristã, porque depois de tratarmos das contribuições de Maimônides e a ética judaica, e de Averroes e a ética islâmica, voltaremos a tratar das contribuições do cristianismo, principalmente a partir do pensamento de Tomás de Aquino. Até lá!